Oi, gente, eu estou aqui de novo no nosso canal, entrando na história, para falar um pouquinho hoje para vocês sobre a Reforma Protestante, tá bom? A Reforma Protestante eu acho que é um dos conteúdos que eu mais gosto, assim, de explicar, porque é algo, assim, que marcou muito, né, a história, os personagens, os ideais que eles tinham, né, para uma época, assim, difícil de você argumentar as suas ideologias, aquilo que você é, busca conhecer, aquilo que você defende, aquilo que você conhece e você acaba defendendo. E eu acho que naquele momento os reformadores eles foram pessoas assim muito corajosas. Então é um conteúdo que eu gosto muito, tá bom? Então assim, meu nome é Elaine, sou professora de História e vou trabalhar um pouquinho hoje com vocês sobre Reforma Protestante. No final do vídeo eu vou colocar algumas imagens, alguns textos aí da nossa aula, tá bom? Então aproveite a aula, Reforma Protestante. Essa aula ela pode ser usada tanto para ensino médio, primeiro ano, como para os meninos menores, para o sétimo ano, né? Lembrando que o ensino médio é mais revisão, então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, tá bom? Então olha só, no século XI ao século XV nós vamos ter aí alguns renascimentos. E nesse século XV, do século XI ao século XV, nós vamos ter aí o surgimento de uma nova classe na Europa. Ó, antes da Reforma Protestante, a gente vai ter aí alguns renascimentos, nesse período, né, de mais ou menos aí 400 anos, nós vamos ter renascimento comercial e renascimento urbano. Antes desses renascimentos aí, antes do século XI, como que era a Europa, professora? A Europa era, gente, formada por feudos. Lembra do feudalismo? Então, nesse feudo, o feudo era o poder estava totalmente descentralizado, não era isso? E aí depois dessa formação, depois aí dos renascimentos, aí a Europa foi mudando. Aí teve o renascimento urbano, as pessoas saíram do feudo, começaram a ir para as cidades, e o renascimento comercial. Lembra que no feudo era só baseado em troca? Então, com o renascimento comercial, elas começaram a vender algumas coisas. Por isso, renascimento, algo que morreu dentro aí, né, desse período aí do século XI ao século XV, tá? E também lá atrás, no século V, quando Roma entrou em decadência, nós vamos ter aí o início do feudo. Então, do século V ao século X, século XI é muito tempo, né? De forma resumida, ó, antes da Reforma Protestante, nós vamos ter aí os renascimentos. E nesse mesmo contexto, está acontecendo, né, nesse mesmo contexto de reforma, está acontecendo renascimento artístico e renascimento científico. Perceba só, é muita mudança, hein? E nesse período também de renascimento, nós estamos iniciando a história moderna, né? E a história medieval, né, foi marcada pelo quê? Pelo poderio da Igreja Católica, né, que todo mundo sabe, durante a Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, né, a Igreja Católica, ela dominou praticamente o mundo todo, né? Além de ser um poder religioso, ela também era um poder político, né? E econômico também, né? Um poder muito forte. Então ela comandava praticamente toda a Europa. E aí, quando a gente fala de reforma protestante, a gente tem que entender que é um contexto de renascimentos, tá bom? E com esse renascimento aí do século XI, século XV, nós vamos ter aí o surgimento de uma nova classe, que é a burguesia. Essa burguesia ela vai causar algumas mudanças na mentalidade do povo europeu, em especial na questão do lucro, porque até então as pessoas viviam para doar tudo aquilo que elas tinham para a igreja, né? Mais ou menos isso. E aí quando surge essa nova classe ela vai buscar ideais para alicerçar os objetivos. Então assim, a burguesia ela buscava pessoas para agregar no pensamento que ela tinha, né? Que era de lucro, que era de viver uma independência comercial, porque antes tudo era ligado à igreja, então eles buscavam essa independência. Então, o papel da burguesia é muito importante para a reforma protestante, por quê? Porque ela vai alterar a ideia das pessoas de vida e na questão da religião, tá? Em especial, dentro desse contexto dos renascimentos, nós vamos ter essa cultura renascentista, né, de valorização do indivíduo, da valorização do homem, né, antropocentrismo, que era o homem no centro. Nós vamos deixar o teocentrismo fora,
né? Ou seja, teocentrismo, Deus no centro. Então a igreja, né, naquela época a igreja era Deus, né, o Papa é Deus, então eles querem dizer não para esse Deus e eles querem colocar o homem. Isso dentro do Renascimento. Antropocentrismo e teocentrismo. Teocentrismo defendido pela igreja, antropocentrismo defendido aí pela ciência, vamos dizer assim, da época. Então, essa cultura renascentista, ela vai tornar o homem individualista, não é isso? E com esse individualismo, ele vai buscar uma coisa muito importante que a igreja condenava, que era o lucro. Se eu sou burguês, se eu sou da burguesia, eu pratico comércio, eu vou visar lucro, não vou? Então eles eram contrário, a igreja era contrária a esse lucro. E eles chamam isso de usura. O que é a usura? É a cobrança, né, de juros. De juros. Então, dinheiro pela igreja, dinheiro não gera dinheiro. Então, eles condenavam isso. O principal objetivo da igreja nessa fase aí, nesse momento aí, a gente tem muito muçulmano ganhando dinheiro e a gente tem também os judeus, principalmente os judeus. E judeu não paga imposto para Roma. Então, um dos principais objetivos, tem outros, era enfraquecer também essa classe social aí, né? A classe dos judeus. Beleza, gente? Então, a igreja condenava o lucro. E quem queria o lucro? Em especial a burguesia, né? Então, dentro dessa cultura de renascimento, surge a burguesia, essa cultura renascentista, o lucro é valorizado. E aí, nós vamos ter... Engraçado, né? Que a igreja, ela vai cobrar tanta coisa, né? Para criar igrejas, para construir igrejas, para fazer tanta, né, coisas ali, que ela acaba meio que se contradizendo em muitas coisas. Então, olha só, a igreja, ela fazia o seguinte, tinha as relíquias, o que seriam as relíquias? Relíquias são artefatos sagrados para a igreja. Eles vendiam pedaços da cruz de Cristo, eles vendiam cabelo dos apóstolos, eles vendiam qualquer tipo de artefato que remetia a Cristo ou então aos seus apóstolos. Isso para arrecadar dinheiro, né? E outra coisa que eles faziam também era a indulgência. O que era indulgência? A indulgência quer dizer perdão. Perdão de quê, professora? Perdão dos pecados. Então a igreja, com as indulgências, ela acabava perdoando os fiéis, né, os fiéis da igreja, e esse perdão servia para livrá-los do purgatório. O purgatório, o que é? Criado também pela igreja medieval, que dizia que o homem, se ele não tivesse o perdão, né, da igreja, ele iria passar por um purgatório, e lá ele iria pagar os seus pecados lá, né? Seria uma espécie de penitência antes de ir para o céu e para o inferno. É mais ou menos isso, o purgatório. Dentro dessa ideia que eu estou falando para vocês, né? De forma bem resumida, tem outras explicações sobre isso. Então, quando ela liberava o perdão, ele estava livrando ele do inferno, do purgatório, né? Então a pessoa não ia para o inferno, né? É uma criação medieval, né, gente? Então, olha só. E a igreja, ela era muito rica nessa fase, né? Por causa da venda de indulgências, que era do perdão, e por causa das relíquias sagradas, né? Então, com o crescimento da igreja, com o poderio da igreja, nós vamos ter, desde o século XIV, século XIII, nós vamos ter várias pessoas que protestaram contra a igreja. Só que quando a gente fala de reforma protestante, a gente lembra de quem? Martinho Lutero. Mas antes de Martinho Lutero, a gente vai ter outros reformadores. João Russo foi um deles, que morreu na fogueira, né? Todos aqueles que eram contrários à igreja eram chamados de herege. Herege é aqueles que vão contra os dogmas da igreja. Beleza, gente? Muito tranquilo isso, né? Então, todo mundo que era contra, ou você tinha que ir em praça pública renunciar aos seus ideais, às suas ideologias, ou você teria que, ou se você não renunciasse, você era queimado. Né? Queimado, esquartejado e tantas outras coisas que a igreja fazia. Quando eu falo de igreja, gente, igreja católica, apostólica, romana, eu não estou falando dessa igreja que a gente tem hoje, não, e nem dos fiéis que a gente tem dentro da igreja católica, não. A gente está falando de um período histórico onde a igreja, né, funcionou dessa forma como eu estou falando, tá bom? Você que é católico,
que, né, tem a sua fé firmada em Deus, está dentro da Igreja Católica, tá? Não estou falando contra você, o fiel, não. Estou falando de um período histórico, tá bom, gente? Então, olha só. Então, a gente vai ter antes de Lutero, a gente vai ter João Hus, né? E outros reformadores. No século XV, aí entra Lutero. E aí, professor, o que Lutero fez que ele ficou tão conhecido na história, né? Ele entrou realmente, de fato, na história. Lutero, gente, ele era um monge e ele era muito inteligente e ele tinha um desejo de, de estudar a Bíblia. Nesse período de Idade Média, que foi do século V ao século XV, mais ou menos, vamos colocar século XV, que aí inicia a modernidade com as grandes navegações, nós vamos ter aí uma igreja que não tinha Bíblia. Ah, mas como é que eles ensinavam as pessoas? Normalmente as pessoas naquela época não sabiam ler e elas não tinham a Bíblia como regra de fé. Era o que o padre falava, aquilo que o papa falava, aquilo que o monge falava, né? Então, assim, era um conhecimento bem raso e eles não conheciam da Bíblia. Quando a gente fala de Martinho Lutero, a gente está falando que Lutero ele está indo na fonte, ele está indo na Bíblia para poder pesquisar as suas teorias, né? Isso, gente, eu estou falando baseado nesse livro da CPB, né, que é do primeiro ano, e é de forma bem, né, simples e resumida. Então, olha só, Martinho Lutero ele vai falar o seguinte: duas coisas que Martinho Lutero era contra. Ele era contra as indulgências, que é perdão dos pecados, porque ele viu na Bíblia que só quem perdoa pecados é Deus. Então, o padre, o papa, não tinha direito de perdoar pecados, né? Esse é um atributo de Deus, de acordo com Lutero, aquilo que ele conheceu da Bíblia. Então, duas coisas que ele vai fazer. Que ele era, né? Ele era contra as relíquias sagradas e ele também era contra aí essas indulgências, né? Então, ele faz uma reforma voltada para o não às indulgências, não às relíquias, e ele tem o desejo de que as pessoas conheçam a Bíblia. Porque foi na Bíblia, depois de vários estudos, depois de ter passado por várias formações, ele tem o contato aí com a Bíblia. E aí ele entende que o homem não é salvo pelas obras, porque quando você compra as relíquias, você está sendo salvo por aquilo que você está comprando, não é isso? E aí ele dizia, não, o homem é salvo, o homem é justificado pela fé. Essa é a frase básica de Lutero. O homem é justificado pela fé e não por obras. E a igreja, né, nas entrelinhas, dizia que era pelas obras, porque eu tenho que comprar, eu tenho que fazer para ser salvo. De acordo com Paulo, né, que ele teve acesso lá às cartas de Paulo, Romanos, o homem é justificado pela fé e não por obras. Essa foi uma das ideias de Lutero que ele defendia, né? Justificação pela fé e você tem que ir à fonte, que é a Bíblia, tá bom? Em 1517, é bom a gente destacar esse momento da vida de Lutero, em 1517 ele escreveu as 95 teses, onde ele defendia essa justificação pela fé e algumas outras partes da Bíblia. E depois ele vai fazer o seguinte: ele se revolta contra essas indulgências e em 1517 ele prega lá as 95 teses, né, em uma igreja em Wittenberg, e ele é um reformador, gente, que ele vai fazer uma reforma na Alemanha, tá bom? Então Lutero foi um homem para o seu tempo. E por que Lutero não morreu, já que todo mundo, né, ia para a fogueira? Porque Lutero teve o apoio de um príncipe, né? De um príncipe, ele teve um apoio de uma liderança forte e por isso ele ainda conseguiu se manter vivo durante aí esse período. Um outro reformador que é bom a gente destacar também, eu vou falar de forma bem rapidinha. Ó, nós temos Calvino, né? João Calvino, ele vai ser um reformador que vai fazer uma reforma no mesmo período de Lutero, ele vive um pouquinho mais do que Lutero, mas é um reformador que ele vive até 1564, Lutero fica até 1546, né? 20 anos aí a mais, um pouquinho que Lutero. Então ele fez uma reforma baseada nas ideias de Lutero e dentro dessas ideias de Calvino, ele interpretou um pouquinho diferente, né, de forma resumida e para o pessoal aí
do ensino médio fundamental, né? Ele interpretou o seguinte, que o homem, ele é predestinado à salvação. Ou seja, Deus escolhe o homem para ser salvo. Entendeu, gente? O homem é predestinado. Lutero dizia que o homem é justificado pela fé. Se eu tenho fé, né? Eu sou salvo. Eu sou justificado pela fé que eu tenho. Já Calvino, ele vai dizer que o homem é predestinado. Deus escolhe. Tá? E só um parênteses aqui, gente. Como eu sou cristã, tem um texto na Bíblia que diz assim, que o homem, no decorrer da sua vida, vai fazendo escolhas. Né? Então, pelo menos para mim, essa ideia de Lutero, né, é meio que uma furada. Você é predestinado à salvação. Todos são. Deus escolheu a todos. Todos são escolhidos para a salvação. Só que no decorrer da nossa vida, nós vamos fazendo o quê? Escolhas. E as nossas escolhas podem nos levar à salvação ou à perdição. Beleza? Essa é a minha interpretação que eu faço. E é o que a Bíblia diz mesmo. O homem, Deus predestinou a todos. Só que nós vamos fazendo escolhas. Né? Mas na ideologia de Lutero, não. Se você nasce predestinado, você está salvo. Se você não nasceu, né? Ah, professora, mas como que eles saberiam que uma pessoa era predestinada por Deus? Aí vem uma coisa muito importante que a gente volta lá para a burguesia. Eles imaginavam o seguinte, se você tem riquezas, se você conseguiu riquezas, você é um bem-sucedido na visão de Deus e que então você é predestinado por Deus. É mais ou menos isso, de forma bem resumidinha. Então, quem é que se apega a essa ideologia? Claro, a burguesia, né? A burguesia, eu não falei no início que ela queria uma religião que defendesse os seus ideais? Então, ela vai nessa ideologia, em especial do Calvino, né? Que você é predestinado e tal. E um fator que demonstra que você realmente é predestinado é as suas riquezas. Tá bom? Então, se você fosse pobre, coitado, né? Outra coisa importante, gente, é a Henrique VIII. Henrique VIII, ele também vai fazer uma reforma bem interesseira na Inglaterra. Como a Igreja Católica, você tinha que dar todo um dízimo, tinha que dar todo um recurso, tinha que dar todo um suporte, vamos dizer assim, para a Igreja. E tinha uma coisa que a Igreja não aceitava, eu até hoje não aceita, é o divórcio, né? Não aceita o divórcio. Então, o que aconteceu? Henrique VIII, lá na Inglaterra, ele era o rei, e ele queria se divorciar de sua esposa. Sua esposa era Catarina de Aragão. Catarina de Aragão já era uma senhora mais velha, né? E ele queria também um herdeiro para o trono. Aí o que ele faz? Ele rompe com a Igreja Católica, funda uma igreja, que nós chamamos de anglicanismo, né? É a religião anglicana, que até hoje na Inglaterra, né? Que é uma mistura das ideias de Calvino, algumas de Lutero, em especial de Calvino, né? A questão da predestinação, e uma mistura também aí de alguns ideais da Igreja Católica. E nesse período, qual era o principal objetivo de Henrique VIII? Era a questão de romper mesmo com a Igreja para que ele se tornasse independente. E aí ele é destacado pelo ato de supremacia. O que é o ato de supremacia? É quando o Estado ele está acima da Igreja, né? A Igreja está subordinada ao Estado. Então ele era o cara, ele que mandava. Agora a Igreja aqui, o Papa não manda, quem manda aqui sou eu sou o rei, eu que mando. Né? Então é mais ou menos isso. Então Henrique VIII se divorcia, casa com Ana Bolena. Depois Ana Bolena vai ser até morta, né? Ela vai ter uma filha, Elizabeth I. E essa Elizabeth I vai se tornar rainha depois da morte do Henrique VIII. E o Henrique VIII é interessante a gente destacar também que em todo esse período nós vamos ter a influência do rei formando uma nova religião e também formando uma nova política, um rompimento com a igreja. Né? Lembra que eu falei para vocês no início que a igreja tinha poder político, poder religioso e político, os dois juntos. Exatamente. Então, o rompimento. Surge uma nova igreja, onde o rei, ali ele vai ser o cara que vai mandar na igreja, nada de papa aqui. Né? Então, ele tinha vários objetivos. Romper com a igreja significava para ele independência política e religiosa, né? O que ele queria. Parar de pagar aí alguns impostos para Roma.
tá bom, gente? Então é isso. Ele se casa com Ana Bolena e depois, né, tem a Elizabeth I, e ele casou depois com várias outras mulheres. Então não foi aquele... Tem um filme que conta a história do Henrique VIII, que é a outra. Então no filme mostra um romance, né, que ele se apaixonou por Ana Bolena e tudo mais. Mas não é bem assim não, tá? Sempre os casamentos nessa fase eram muito políticos, né? Tudo por interesse. Então ele tinha lá os seus interesses, em especial ter um filho homem, né? Um rei sem um filho homem era muito vergonhoso para aquela sociedade. Tá bom, gente? Então a reforma protestante é basicamente isso, né? E aí, vamos finalizar com isso. Depois dessas reformas, olha bem a palavra, reforma protestante. Reforma é para reformar, não é para surgir novas igrejas, né? Esse era o principal objetivo de Lutero. Reformar alguns dogmas da Igreja Católica que ele achava que não estava condizente com a Bíblia, né? Mas a Igreja Católica não aceitou essa reforma e aí o que ele fez? Aí teve que surgir novas igrejas, né? Não aceitou a reforma, então agora surgem novas igrejas. Antes só existia a Igreja Católica, existiam alguns outros, os huguenotes, e outras igrejas, vamos dizer assim, mas que não eram reconhecidas, né? E a partir de Lutero a gente vai ter um reconhecimento aí das igrejas protestantes, tá bom? Aí, gente, aqui entra uma coisa muito importante. Como que a igreja, ela vai reagir a essa reforma? Com a contra-reforma. A contra-reforma, olha só que interessante, a contra-reforma é a reação da igreja contra as igrejas que estavam surgindo, né? O que foi a contra-reforma? A contra-reforma ela vai agir em vários pontos da sociedade. Por quê? Nós vamos ter na contra-reforma os surgimentos dos padres jesuítas, Companhia de Jesus. Nós vamos ter o Index, que são livros proibidos, aquilo que falava contra a igreja, né, era queimado em praça pública, inclusive, né, textos que até que eram bíblicos, mas ela não aceitava, estava contradizendo o que ela dizia, né, aquilo que ela pregava, que as ideologias da igreja. Então foi proibido alguns livros, né, isso dentro da Contra-Reforma. E também nós vamos ter a Santa Inquisição, isso é muito importante. Santa Inquisição, a partir dali, né, nós vamos ter todas as pessoas que eram contra, né, passavam pelo tribunal, que era a igreja que dava todas as regras ali. Tribunal da Santa Inquisição, padres jesuítas. Os padres jesuítas têm o objetivo, gente, de espalhar o evangelho da Igreja Católica, né, as ideologias, e agregar mais pessoas, porque com a reforma protestante muita gente estava saindo da Igreja Católica. Então a gente vai ter que, né, recrutar novos integrantes aí para nossa religião, para nossa igreja. Então foi isso. Então nós temos Lutero, justificação pela fé. Calvino, o homem nasce predestinado à salvação e à perdição. E Henrique VIII, que teve um casamento bem, né, se divorciou, tinha outros objetivos, e ele faz o ato de supremacia, onde o Estado é que manda na igreja, e não o contrário. Tá bom? E no final a igreja reage com a contra-reforma, o nome já diz, contra-reforma, com o Index, livros proibidos, com os padres jesuítas, não é isso? Companhia de Jesus, e também a Santa Inquisição, os tribunais inquisitórios. Tá bom? Então é isso, gente. Reforma protestante foi de uma forma resumida que eu achei, tem muito mais coisa pra gente poder falar. Mas é isso. Se inscreva no meu canal, dê um like aí nesse vídeo. E é isso, meninos. Espero que vocês aprendam um pouquinho com a aula, deixem seu comentário. Mas quando a gente voltar aí dessa crise, vamos dizer assim, né? Desse vírus que está se espalhando aí do coronavírus, a gente volta para a aula, vocês podem me perguntar e é isso, tá bom? Beleza? Até mais, um beijo, se inscreva aí no meu canal, dá um like, compartilhe o vídeo, tá bom?